Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel da Barquete, sou advogado em Ribeirão Preto e hoje eu estou para tratar um assunto bem interessante que é sobre guarda, certo? Porque eu estava hoje falando com uma cliente acerca disso, né? E eu achei interessante fazer esse vídeo. No nosso ordenamento jurídico atual, nós temos apenas dois tipos de guardas, a saber, guarda unilateral e guarda compartilhada. Sendo esta última a que o legislativo ele dá preferência, certo? Mas você sabia que existem ainda mais dois tipos de guardas que, embora não estejam no nosso ordenamento jurídico, em certos casos, casos excepcionais, podem caber? A saber, guarda alternada e guarda de nidação. Então, estou aqui para falar um pouco sobre essas quatro guardas. Bom, na questão da guarda unilateral e da guarda compartilhada, que são as duas únicas previstas no nosso ordenamento jurídico, no artigo 1583 do Código Civil, estas guardas, quais são as diferenças delas? Bom, na guarda unilateral, apenas um dos genitores vai ter o poder da decisão. Tá? Vai ter o poder da decisão, por exemplo, em qual escola matricular, se quer botar plano de saúde, que vai determinar qual plano de saúde, que vai determinar se vai fazer inscrição numa escolinha de inglês, escola de natação, enfim. Ele que vai ter o poder total e a responsabilidade total nessas questões burocráticas, por assim dizer, da criança. E a criança vai morar com esta pessoa que está com a guarda unilateral. Mas é bom lembrar aqui que o outro genitor não perde o poder dele familiar, ou seja, não perde o poder dele de ser pai, de ser mãe, porque não tem a guarda unilateral. Muito pelo contrário, ele tem o direito de visita, ele tem o direito de exigir do guardião uma prestação de contas para saber se aquela pensão que ele está dando é devida. Ele tem direito tem direitos e deveres, né? De estar com a criança, de cuidar dela, enfim. A única questão é que para tomar certas decisões da criança, vai ser apenas uma pessoa. Na guarda compartilhada, por sua vez, é um pouco diferente. Pois, embora a criança também vai ter uma residência fixa, pode ser muito variado essas questões de quem vai ficar com a criança, por exemplo, durante a semana ou durante um mês. Então existem guardas compartilhadas que a criança, por exemplo, fica 3 dias com a mãe, 4 dias com o pai e se alternam sempre assim a cada semana. Como tem alguns casos que a criança pode ficar um mês com o pai, um mês com a mãe, ou pode ficar com a mãe de segunda a sexta até 6 horas da tarde, e aí o pai pega 6 e 1 da tarde e fica um final de semana para no domingo retornar, fazer a criança retornar para a mãe. Só que se alterna, então nesse final de semana da segunda semana fica só com a mãe e por aí vai. A guarda, ela acaba tendo uma responsabilidade dupla, tendo uma responsabilidade sobre genitores, sobre os dois. Então, vai fazer uma matrícula na escola, os dois têm que estar de acordo. A criança menor de idade, só que adolescente, vai querer viajar, tem que ter consentimento dos dois. Vai ter que fazer um plano de saúde, consentimento dos dois. Então, a guarda compartilhada é a mais recomendada e a mais viável no âmbito legislativo para se ter na criança, para se aplicar relacionado aos genitores da criança, pois ela consegue ter um convívio maior com os genitores e ela consegue ter um desenvolvimento melhor, principalmente em âmbito psicológico. Mas alguns casos excepcionais que admitem mais dois tipos de guarda, a saber, a alternada e a nidação. E quais são essas guardas? Qual a diferença dessas guardas? Na guarda alternada é quando, o próprio nome já fala, é alternado. Durante um grande período de tempo, geralmente a criança só fica com a mãe e depois, pelo mesmo tipo de período de tempo, fica com o pai. E no período que fica com a mãe, no período que fica com o pai, este respectivo genitor que vai ter a total responsabilidade sobre a criança. Isso pode ser aplicado muito em quais contextos? Vamos dizer um exemplo aqui agora. O contexto vamos supor,
O pai, ele é um empresário que mora nos Estados Unidos. A mãe também é uma empresária, mas mora no Brasil. Ficaria muito constrangedor para uma criança ter que, por exemplo, uma semana sim, uma semana não, tá nos Estados Unidos ou tá ficando aqui no Brasil. E ao mesmo tempo, não seria tão interessante uma unilateral só para a mãe ou só para o pai, porque aí sim que não vai ver outro genitor, praticamente impossível. Então, nesses casos, a gente pode tentar recorrer à guarda alternada, pois assim vai se determinar que, vamos supor, durante um ano inteiro, de janeiro a dezembro, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, em determinado ano, um ano par fica com o pai e no ano ímpar fica com a mãe. Assim a criança tem uma locomoção? Sim, ela vai ter uma locomoção, só que uma locomoção anual, a cada um ano. Então isso, por exemplo, não prejudicaria a escola, não prejudicaria qualquer tipo de outras atividades que ela tenha e ainda vai estar tendo um convívio grande, tanto com o pai quanto com a mãe. Lembrando que, como não é disposto no ordenamento jurídico, é muito relativo, cada caso é um caso, mas como não é vedado em lei, ou seja, não é proibido em lei, então é algo que é válido entrar em discussão a depender do caso. E na guarda de inedação? Na guarda de inedação é outro estilo de guarda que também não tem previsão legal, mas como não é vedado, também pode ser permitido a depender do caso. Na guarda de inedação, o que se preza mais? É que a criança ela tem uma residência fixa e preferencialmente a residência onde ela cresceu. Ou seja, os pais namoraram, casaram. No que casaram, tiveram seus filhos e os filhos ficaram anos e anos convivendo naquela casa. Pela questão da guarda de inedação, não seria justo fazer as crianças, né, se locomoverem de casa para casa do pai, casa da mãe. Não seria justo. Então, as crianças ficariam na própria casa onde elas sempre cresceram, para evitar que elas tenham que ficar se locomovendo muito. E quem se locomove na inedação são os pais, são os genitores. De forma que eles que ficam alternando os dias para estar convivendo com as crianças. Então, por exemplo, a mãe fica de segunda, terça e quarta. O pai fica de quinta, sexta e sábado. E domingo, a cada domingo, eles se alternam. Às vezes o pai, às vezes a mãe. A anidação, muitas vezes, ela é considerada como inviável. Por quê? Porque a gente estaria, teoricamente falando, de 3 residências. A residência do casal, onde moram as crianças, do ex-casal, né? Onde moram as crianças. A residência onde vai estar o pai e a residência onde vai estar a mãe. Então, seriam 3 tipos de gastos, o que torna excessivamente pesado para muitas pessoas, principalmente em famílias brasileiras, onde a grande maioria das famílias brasileiras não tem tantas condições financeiras assim para ficar arcando com essas custas. Mas já houve casos em que a anidação foi a melhor. Casos em que, por exemplo, tanto o genitor quanto a genitora, eles possuem uma condição financeira relativamente boa, e o genitor passou a morar com o pai e a genitora passou a morar com a mãe. Então, para eles era muito melhor a anidação, porque as crianças iam continuar naquela moradia onde já estavam acostumados a morar, que era a moradia dos pais enquanto estavam juntos, e os pais, por sua vez, não teriam tantos gastos com as outras residências, pois eles, por sua vez, estariam morando com seus genitores. E isso foi muito bom, porque as crianças continuam tendo contato com os pais, sem se locomover, porque quem se locomove são os pais, e ao mesmo tempo os pais conseguem administrar essa questão financeira, e as crianças mesmo, num determinado caso específico, que pode procurar até por outros meios, tipo internet, as crianças também acabaram se adaptando nesse estilo de vida e acabaram gostando bastante. Beleza? Então, esses são os 4 tipos de guardas que a gente sempre tem que considerar. Lembrando que tanto alternada quanto anidação não existem no ordenamento jurídico. Então, sempre dê preferência ou para unilateral ou, melhor ainda, para compartilhada. E caso você não seja advogado, não seja advogado atuando nessa área e tenha alguma dúvida de qual guarda é a melhor a seguir, de acordo com o caso, procure pesquisar
às vezes algum outro advogado, se você é advogado, algum outro advogado, ou se você não é advogado, algum advogado de confiança e que entenda do assunto, para estar analisando certo e te orientando melhor acerca de qual guarda seria a melhor para o seu caso em específico. Ok, gente? Então, boa noite, espero que vocês tenham gostado. Podem deixar alguma mensagem no privado, ou aqui mesmo nos comentários. Vou deixar minha menção no Stories, né? E nos comentários do meu perfil do Instagram. E até a próxima, quando eu vou fazer um outro vídeo aqui no IGTV. Um abraço!